Bom dia novamente. Hoje estamos na nossa sessão 4 e na sessão 4 nós vamos falar sobre a desvalorização e a falta do reconhecimento. Vou-te contar só um bocadinho aqui primeiro da minha história. Durante muito tempo, mas eu durante quase toda a minha vida, andei à procura do meu lugar, perdida, muitas vezes como uma mendiga, sem casa. Esta mendiga que buscava o quê? Buscava a aprovação dos outros, o reconhecimento, as migalhas e, principalmente, o reconhecimento do seu valor. Esse era o único alimento, que era a falta. Muitas vezes a desvalorização está ligada a uma falta interna. O excesso de críticas, a falta de motivação e de elogios, assim como a ausência de comunicação e de ser vista, lá na minha infância, fez-me acreditar que eu era um nada. Se nem o pai me vê, então é porque eu não valho nada. Crenças que construímos por associação de uma dor. Qual era a dor? Não ser vista. Qual era a origem? Uma insegurança de quem eu sou. E qual foi a crença? Se ninguém me vê, é porque eu não valho nada. Então, esta é a primeira chamada de atenção que temos de estar em alerta. Quando nós associamos uma crença, e às vezes quando é uma generalização, que ninguém me vê, a uma dor. Então, por isso é tão importante nós irmos em busca da nossa dor original. Porque muitas vezes por trás da nossa dor original estão lá crenças que hoje nós trazemos como verdades absolutas. E durante esta minha construção, não é, de verdade absoluta que ninguém me vê, o que é que eu fui atraindo? Fui atraindo mais críticas, mais falta de motivação, mais falta de elogios. Mesmo que eu fizesse tudo bem, não tinha feito o que não tinha feito mais que a minha obrigação, que era uma das frases que a minha mãe e que o meu pai me diziam. Então, internamente, o meu crítico interno já estava programado para eu fizesse certo, ou fizesse errado, ou fizesse muito mal, não tinha feito mais que a minha obrigação. Daí até me tornar a boazinha, a tolerante com todos, a sobrecarregar-me com coisas que eram do outro e não minhas. Estava o quê? Estava programado já no meu ADN. Estava programado desde a primeira infância, em que calei, em que reprimi, em que fiquei à espera do externo. O desafiante foi e é sempre desprogramar. Para isso foi preciso o regresso a casa, a minha verdade interna, lá na minha essência. Reconheci a minha grandeza interna e todos os dons, talentos e capacidades. E nem sequer, nem sequer um dia ousei acreditar que eles lá estavam. Pois o medo de não ser suficientemente boa, de errar, de ser criticada ou de ser castigada com indiferença, eram o bloqueio que me impedia de aceder à fonte. Então, por que é que eu te estou a contar a minha história? Porque através da história do outro, muitas vezes nós nos revemos. O que acontece muitas vezes é que vamos criando camadas e afastando de nós. E nessas camadas, e pode ser através da boazinha, pode ser através da fria, pode ser através da guerreira, eu posso tudo, pode ser. Há várias máscaras que podem ser criadas através de insegurança de não ser suficientemente boa. Então, o que é importante?
É importante, primeiro, porquê? Porquê meditar todos os dias? Porquê é importante meditar todos os dias? Porque a nossa mente mente-nos todos os dias, a todo momento. E é preciso conectar a esta fonte que está lá a nossa verdade interna. E ela direciona-nos para aquilo que é certo para nós. Não é o que é perfeito, é o que é certo para nós. O que é certo para mim neste momento, para a minha aprendizagem? O que é certo para mim neste momento, para a minha evolução? Então, muitas vezes aquilo que fazemos é desconectar desta fonte, desta sabedoria, desta verdade. E aquilo que temos de fazer ao longo do nosso caminho é este regresso a casa, regresso à nossa verdade interna. Vamos fazer uma pequena reflexão para iniciar. Vou-te pedir para fechar os olhos. É muito curtinha, ok? E só para fechar os olhos. Começa a sentir o corpo. E à tua frente, vou-te pedir para visualizares o teu pai. Começa a olhar nos olhos dele. Percebe-te as sensações do teu corpo, o que é que estás a sentir neste momento. E ao teu lado, vais visualizar uma terceira pessoa. Esta terceira pessoa vais-lhe chamar valor interno. Eu quero que tu observes muito bem como é que é o teu valor interno. Como é que ele está vestido, como é que ele se expressa, como é que é o semblante dele. Este valor interno, ele está dentro de ti, é uma parte tua. Mas este valor interno é o que tu levas para fora de ti. Desculpa. É o que está em ressonância com aquilo que tu atrás, que tu acreditas merecer. Então, o nosso valor interno não é mais do que o nosso nível de merecimento. E podes mesmo me dizer, durante muito tempo, eu não te vi. Eu esperei que o pai te visse. E nessa espera do reconhecimento,
do valor, do reconhecimento do meu lugar. Eu anulei o meu valor. Eu senti-me um nada. Eu senti que não era suficiente. E muitas vezes até me senti impotente. Mas eu hoje vejo a tua grandeza. Eu hoje reconheço os teus dons. Eu hoje reconheço as tuas capacidades, os teus talentos. Eu hoje reconheço o meu valor, o meu brilho. Vamos voltando. Se quiseres apontar, o que é que surgiu? Fazer aqui um pause. Ok, então, o tema que nós hoje vamos aprofundar mais é a desvalorização. A desvalorização e a falta de reconhecimento, ela influencia a percepção sobre a falta das nossas capacidades e muitas vezes geram, lá na primeira infância, um medo de não ser suficientemente boa. É o pai que valida a criança nas suas capacidades, faz o reconhecimento e valorização do potencial interior. Quando isso não acontece, nasce uma insuficiência interna, uma necessidade de mostrar o seu valor para obter validação externa. Quando o pai ele é presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, e muitas vezes até abusa da criança através de excesso de críticas, desqualificação e até agressão, a criança, a criança vai começando a sentir-se um lixo, um nada. E aos poucos vai perdendo o seu lugar por autoexclusão, num conflito interno de eu não valho nada, eu nem mereço pertencer a esta família. Muitas vezes, a falta de comunicação e a repressão dos pensamentos, ideias e sentimentos da criança traz um sentimento de injustiça e uma raiva inconsciente com um ou os dois progenitores, gerando assim uma desconexão ao pai e à mãe. Olhando para a visão da alquimia, para os 4 pilares, quando olhamos para o pilar físico, o desvalor, quando ele se reflete ao nível físico, a mãe e o pai criticam o corpo da criança, porque está muito gorda ou está muito magra, porque o cabelo está sempre desarrumado, ou está feio, ou olha que tens piolhos, porque não se veste bem, olha para isso como é que estás vestida, porque não é bom, por exemplo, no desporto, ou a criança
cria uma não aceitação de quem é. Quando há uma rejeição ou um desvalor do próprio corpo, a criança não aceita o seu próprio corpo físico e desconecta-se de si mesmo. Desconecta-se do seu corpo por vergonha de si mesma. Okay? Então, o meu cabelo é sempre desarrumado, não é? O meu cabelo é um lixo, o meu cabelo não presta, não é? Então, sente vergonha de algo seu. E ao sentir-se vergonha de si, há uma desconexão. Quando o desvalor se reflete ao nível emocional, a mãe e o pai desvalorizam o que a criança sente, reprime as emoções, manda calar quando chora, não atende às suas necessidades emocionais. Isso gera na criança uma desconexão ao sentir, ao validar os sentimentos e emoções. Anula o quê? A escuta e começa a reprimir as suas necessidades. Muitas vezes, para não incomodar os pais e ser a boazinha, ou quando fala com agressividade. Então, aquilo que acontece é quando há um desvalor ao nível emocional, há uma desconexão do meu sentir. E nessa desconexão do sentir, ok, então é aí que eu passo a ir buscar a aprovação fora, passo a ir buscar a validação, o reconhecimento, porque eu não estou conectada com o meu sentir. Ok? E muitas vezes o que acontece, as extremidades, ou sou muito boazinha para ser reconhecida, ou então é tipo efeito panela-pressão, né? Sou boazinha, 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 boazinha. Mesmo assim ninguém me reconhece, pum! Então explodiu, ok? Então este efeito acontece muitas vezes, né? A quem reprime as suas emoções, os seus sentimentos e as suas necessidades, ok? Vai reprimindo, cuidando do outro, ok? Espera do outro e de repente, pum, explode, ok? E quando o desvalor se reflete ao nível mental, aquilo que acontece é que a mãe ou o pai critica as capacidades intelectuais da criança, que ela é lenta, não aprende rápido, é burra, é pior que o irmão, ou que o vizinho, ou que o primo, ou que o coleguinha da turma, gerando o quê? Uma falta de confiança na criança, nas suas capacidades, e gera aqui o medo de errar. Muitas vezes o perfeccionista manifesta-se por força deste medo. Toda esta desvalorização e falta de reconhecimento vem de todo o sistema familiar turpado, da sua essência, da sua verdade interna de cada membro da sua infância, cada membro da família, okay? Do seu meio familiar. É importante fazer uma reverência a todos estes familiares que conseguiram fazer um pouquinho mais do que o que receberam e reconhecer as suas dores também. Vou-te pedir para refletires um pouco sobre em que pilar, destes 4 pilares, em que pilar sentes que na tua infância se manifestou mais o desvalor da mãe ou do pai, ao nível físico, ao nível emocional ou ao nível mental? Qual é aquele que sentes que ainda hoje estás desconectado ou não valorizas? Numa escala de 0 a 10, qual é o número de desvalor e falta de reconhecimento que atribuis a cada pilar? O pilar físico, o pilar emocional, o pilar mental?
Então agora vamos passar para a alquimia da desvalorização. A cura para a desvalorização parte de um autorreconhecimento do lugar de pertencimento, que é, no fundo, o nosso direito de existir. Parece complexo, mas na verdade é simples. Existe um lugar que é teu por direito de pertencer a um sistema familiar. E esse direito foi roubado através de abusos, através de críticas, através de falta de reconhecimento. Não porque a mãe e o pai não amavam, mas porque repetiam o mesmo padrão de desvalor que receberam de forma inconsciente. Porque é que nós sentimos o desvalor? Nós sentimos o desvalor porque na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, ou na segunda, entre os 14 e os 7 e os 14, não foram reconhecidas, motivadas e elogiadas as nossas capacidades. E daí gerou um sentimento de incapacidade, medo de não ser suficientemente boa. A desconexão com o interior e a busca por aprovação no exterior tornou o quê? Um dependente de validação, aprovação externa, ficando assim muitas vezes refém e abandonando a fonte. Então, houve uma desconexão da fonte, que é onde estão todos os dons, todos os talentos, todas as capacidades inatas, únicas e especiais de cada ser. Talvez nunca, nunca tenhas feito sentir única e especial. E esta grandeza que vive dentro de ti há muito tempo está à espera de ser reconhecida. Então, é este movimento de voltar para dentro, okay, que precisa ser feito para que voltes a te conectar com esse ser único e especial que sempre viveu, na verdade, dentro de ti. Okay. Quais são os sintomas da desvalorização? Normalmente, quem carrega a desvalorização vive-se desaprovando. Okay? Então, essa aprovação que espera fora, o que é que faz dentro? Desaprova-se. E mesmo que faça 10 coisas bem, se fizer pelo menos uma mal, ou menos bem, logo surge o crítico interno que diz: isto está mal, isto está errado, tu estás mal, tu estás errado, tu não vales nada. Okay? Então, quando este desvalor remete para quem eu sou, onde é que vai interferir? Na autoestima. Okay? Então, eu preciso desassociar o que é uma falha, o que é um erro, de quem eu sou. Alguns sintomas de quem tem o desvalor e a falta de reconhecimento são o estar em relacionamentos abusivos, não reconhecerem o seu valor e aceitarem migalhas, aceitarem o desvalor do outro, fazer tudo pelo outro e nada por si. Eu dou, à espera de receber um bocadinho de valor, mas ele nunca chega. Esperar reconhecimento e aprovação do outro, como, olha, eu fiz isto bem, o outro não vê. Olha, eu fiz mais isto, o outro não vê. Okay? Então é uma busca incessante por aprovação externa, ser a boazinha, tolerante, sobrecarregar-se com os problemas, com as coisas dos outros. Então, aquela amiga que toda a gente liga, olha, nem sabes o que me aconteceu, e ela nunca tem problemas, está sempre tudo bem com ela, mas é um caixote de lixo para os problemas de toda a gente.
aceita migalhas dos outros, é um bocadinho de atenção, um bocadinho de carinho, um bocadinho de aprovação, um bocadinho de ser vista, de ser escutada. Ok? Então vai aceitando aqui e ali pequenas migalhas. Dificuldade em comunicar e expressar o que sente. Então, por força de reprimir os seus sentimentos e as suas necessidades, então hoje gera uma dificuldade de comunicar de forma assertiva aquilo que sente. E por isso muitas vezes se coloca ou posiciona no lugar de boazinha, porque não consegue estabelecer aqui um limite de, ok, eu só te posso dar isto, porque eu também preciso para mim. Uma crítica excessiva interna e um medo de ser criticada. O que acontece muitas vezes nesta busca por reconhecimento externo, quando esse reconhecimento externo vem através de críticas, através de formas mas podias ter feito melhor, mas isso ainda não está bem. Então, tudo isso vai remeter para onde? Para a infância, para o desvalor. Então, esta crítica interna pode ser excessivamente penosa, ok? De, não fizeste bem, devias ter feito assim, devias ter feito assado, olha para o que fizeste, ok? É uma crítica interna que está associada ao quê? Está associada ao padrão daquilo que foi recebido, ok? Então, normalmente, essa crítica interna também vai ser dura com os outros, também vai fazer o mesmo movimento de criticar o que está à volta, o que não está bem, o que deveria ter sido melhor, ok? E aqui também o medo de falhar. Então, muitas vezes, a falta de valorização faz com que se fuja de tentar. Então, eu fujo de me posicionar num lugar onde eu possa falhar, num lugar onde eu acho que vou errar, num lugar onde eu não me sinto suficiente. Só que a questão é que, provavelmente, esta insuficiência é generalizada. Então, este medo de falhar vai estar em todo lado, porque ele está dentro. Enquanto ele está dentro, este medo de falhar, aquilo que acontece é que vai haver uma dificuldade de arriscar, vai haver uma dificuldade de tentar pelo menos fazer. Okay? O medo de não ser suficientemente boa, não é? O medo de eu não sou suficiente, okay? Eu não sei bem aquilo, se calhar vou fazer mal. E se fizeres? É por isso que estás a aprender, não é a primeira vez que vais fazer, já vais fazer bem a primeira vez, ok? Então é aquilo que de alguma forma foi esperado, uma exigência exacerbada que foi esperada da criança, hoje é como se internamente fosse um reflexo disso. Eu não tenho que fazer bem à primeira, ok? Então, e na segunda e às vezes nem à terceira. Então eu estou a errar e a falhar. Isto chama-se crescimento, ok? E depois gera o quê? Gera um sentimento de impotência e de injustiça, não é? De, mas eu não sei, não é? Mas eu não consigo. Então este eu não consigo, não há movimento, há uma paralisação. Muitas vezes o que acontece com este medo de falhar ou medo de não ser suficientemente boa é uma paralisação. E eu até sei o que é que eu preciso fazer, só que eu não avanço. Eu não avanço porque tenho medo de arriscar, tentar e se eu falhar? O que é que vai acontecer? Será que eu vou ser castigada se eu falhar? Então, tudo isto são programas internos que precisam de ser desprogramados para viver a vida em liberdade. E não se sentir vista. Muitas vezes até não se sentir bem-vinda.
Às vezes aquelas pessoas que pedem licença para entrar em algum sítio, que ficam no cantinho delas e isolam-se para não serem vistas, como se de alguma forma não fossem bem-vindas. Então, isto é um reflexo do sentimento gerado, ok? Por não ter sido vista lá na primeira infância. E porquê que normalmente as pessoas com desvalor tendem a entrar em relacionamentos abusivos? A falta de valor em si, ela influencia entrar neste tipo de relacionamentos com pessoas narcisistas, abusivas, okay? Que não reconhecem o valor e vão fazendo o quê? Vão fazendo senti-la essa falta de pertencimento. É que tu não vales nada. Então, tipo, nem merece estar aqui, ok? Então, a necessidade da aprovação do outro vai torná-la boazinha, diz sim a tudo, esquece de dizer sim a si mesma, porque o não reconhecimento, não é, do seu valor, o ser único e especial que é, gera o quê? Eu aceito isto, eu aceito, é porque eu mereço, não é? Se eu só estou a receber isto é porque eu mereço só isto, ok? Então é uma visão deturpada daquilo que é, da sua grandeza interna, ok? Que não está a ser vista. E digo-te mais, tu mereces muito amor, tu mereces muito cuidado, tu mereces muita proteção e nada menos que isto. E se estiveres a receber menos que isto, então para, mas para mesmo tudo que está à tua volta e não avances enquanto não te olhares, enquanto não te vês, enquanto não te amares. Okay? Então, este é o movimento para dentro. E quando tu reconheceres o teu valor, aí sim, tu vais conseguir ver com clareza aquilo que estás a receber à tua volta. Vamos refletir um pouco mais, ok? Vamos um pouco mais fundo esta questão da desvalorização. Para encontrar uma solução para este problema, né, entre aspas, de desvalorização e a falta de reconhecimento, o primeiro passo é este reconhecimento. É eu reconhecer que ele existe dentro de mim. Neste reconhecimento de que eu sempre tento fazer mais e parece que nunca é suficiente. Eu faço, não é? Uma multitarefa e, e parece que ninguém me vê. Uh, eu, eu expresso, ok? E ninguém me ouve, não sou ouvida. Eu tenho ideias, eu dou a minha ideia e de repente o outro diz: Ah, mas podemos fazer isto. Ah, boa! Mas eu dei a ideia, ok? Então não sou vista, não sou escutada, ok? Então este é como se eu tivesse uma cortina, uma bolha de invisibilidade. E esta bolha de invisibilidade foi o lugar onde entraste como proteção, para te proteger das críticas excessivas, para te protegeres da falta de elogios, né? Para te protegeres do ambiente pode ter sido abusivo, ok? Que te magoou. Então, essa bolha, ela precisa de ser desconstruída. E este é o maior medo, é tirar esta bolha de proteção. E agora? Ok? E agora? Então agora, qual é a construção que precisas fazer? Qual é a construção que é preciso ser feita? É a construção interna. É o teu reforço interno dos 4 pilares. Ok? Não são capas. As capas são ilusórias.
E as capas fazem-nos perder visibilidade, fazem-nos perder ainda mais o nosso valor. Então, aquilo que é preciso ser olhado e ser revisto são os nossos 4 pilares. É a nossa estrutura interna. Então, é aí que temos de focar a nossa atenção e a nossa valorização. Imagina, tens lá uma casa que está em ruínas, uma casa que precisa de obras, de remodelação, uma casa que só precisa que sejam mudados os móveis para ficar mais bonito esteticamente, o que seja, ok? Então, ela precisa de ser olhada, ser vista e ser colocada as coisas no seu lugar. Então, esta reconstrução interna, ok, é o passo para a valorização. É como se precisasse de valorizar o teu imóvel, ok? Então, o que é que eu preciso fazer para valorizar o meu imóvel? Preciso fazer umas obras, preciso de arranjar canalização, preciso, se calhar, esteticamente, fazer aqui umas melhorias, ok? Então, isso precisa de ser olhado com atenção à origem do que está a trazer essa desvalorização. E agora vou-te fazer umas perguntas de reflexão. Em que relacionamentos é que tu sentes que reprimes mais as tuas emoções, os teus pensamentos e as tuas ideias? Com a família de origem, os teus relacionamentos amorosos, na tua área profissional, com os teus filhos, com os teus amigos? Em que relacionamentos sentes que continuas em busca de reconhecimento fora, a nível profissional ou a nível afetivo? Colocas o outro em primeiro lugar e tendes a esquecer-te das tuas necessidades? Estas e outras questões podem ser direcionadas para a tua atenção, de maneira a que tu relaciones com os outros, ok? Lidando com o teu autovalor, ok? E retirando as ilusões externas, ok? De merecimento e, hum, e buscar internamente o teu merecimento, aquilo que tu realmente mereces receber dos teus relacionamentos. Então, dicas para lidar com a desvalorização. Se eu pudesse indicar uma direção a alguém que sente o desvalor, alguém que se sente desvalorizado, alguém que sente a falta de reconhecimento, talvez a direção que eu indicasse seria reconhecer a sua grandeza, seria o voltar a casa. Então, neste voltar a casa, buscar a sua força, buscar a sua identidade, o seu valor interno. Então, esta é a única direção, diria eu, que é a direção para dentro. Okay? Então, o primeiro reconhecimento, ele terá de ser feito com aquela criança. Aquela criança é que ainda busca um lugar como um ser divino e único que é. Ainda ontem em consulta, uh, ela me dizia, parece ridículo, mas eu parece que ainda vejo, eu ali com 4 anos e a minha avó a comparar-me com uma prima, né?
E ela, é ridículo isto, não é? A verdade é que essa emoção que a criança sentiu é a emoção que ainda hoje carregamos. E hoje, como adulto, olhamos e parece ridículo, mas para aquela criança, ela precisa ser reconhecida, reconhecida naquilo que sentiu, validada naquilo que sentiu. E precisamos o quê? De ressignificar. Significar que ela é um ser especial, é um ser único, é independentemente de ter sentido o que quer que fosse, ela pode sentir, ela é livre para sentir. E quando vamos a essa paz, vamos a esse reconhecimento à nossa criança interna, conectamos mais com a grandeza, com o ser divino que nós somos. A segunda dica é esta mesmo: conectar conosco, conectar contigo próprio, resgatar dentro os dons, os talentos, as capacidades que não foram reconhecidas. E não foram reconhecidas, não foi só pelo externo, não foram reconhecidas por ti. E ainda hoje não reconheces essas capacidades. Eu recordo-me, a altura que eu comecei a fazer o meu processo de desenvolvimento pessoal, uma das coisas que eu precisei desenvolver muito foi a criatividade, que era esta desconexão ao feminino. E eu trazia uma incapacidade, não é? De não ser boa a trabalhos manuais, pinturas. E então, uma das coisas que eu me desafiei a fazer foi pintar mandalas. Então, eu pintei uma série, pintei as mandalas de chakras, pintei mandalas geométricas. Então, pintei uma série de mandalas em vidro, ok? E aquilo, cada vez que terminava uma pintura, um trabalho, era uau! Aquilo foi-me fazendo a perceber de que é verdade, eu não era, nem sou, ok, expert na pintura, mas também não era assim tão má como eu julgava ser, ok? Então, muitas vezes nós precisamos nos desafiar para aquilo que achamos que não somos tão bons e provavelmente não é a nossa habilidade, ok? No entanto, precisamos de reconstruir essa confiança em nós, de que seja lá o que for que eu precise de fazer, eu vou fazer, porque vou fazer com amor. Quando eu coloco lá o meu amor, a minha atenção, o meu cuidado, ok, olha, fiz isto errado, mas agora para a próxima já vou fazer diferente. Então, quando nos abrimos à possibilidade de poder errar, de poder falhar e de poder crescer, então estamos a resgatar o nosso autovalor. Uma outra dica tem a ver com esta ferida da desvalorização. A desvalorização interna, ela cria uma insuficiência. Ela cria um medo de não ser suficientemente bom. E esta busca por ser perfeito, fazer as coisas perfeito, não poder falhar, não poder errar, ok? Ela parte muito por tu aceitares estas imperfeições, por permitir-te errar, por permitir-te falhar, ok? E tentar as vezes que forem precisas. É como aquela criança que tentou andar de bicicleta. Há crianças que nunca tentam sequer, ok? Ou nadar, não é? Há crianças que nunca tentam sequer.
Mas há outras que vão tentando, às vezes vão caindo, ok? Mas vão voltando a levantar-se e a tentar. Então, esta possibilidade de eu posso errar, eu posso cair, eu posso falhar, mas eu tento de novo. Não é por eu falhar que sou menos. Não. O facto de eu ter tentado novamente só mostra o meu valor. Ok? Então é este síndrome do perfeccionista, ok? Muitas vezes ele é um bloqueador para sequer tentarmos, ok? Era como minha crença, não é? Eu não sou boa em habilidades, não é? E isso gerava muitas vezes por exemplo, o meu filho, ela adorava a Playmobil, montar aquelas coisinhas. Não sei nada boa isso, vai pedir ao teu pai, ok? E isso fez muitas vezes em que eu não aproveitasse aqueles momentos com ele, a montar as pecinhas, não é? E eu via ele e o pai, os dois, e não é? Eu também queria estar ali, mas a minha incapacidade, ok, não me permitia sequer tentar. Ok? Então é percebermos isto, o quanto é que nós perdemos muitas vezes. E eu não falo em perder, às vezes é perder isto, perder a nível emocional, perder a conexão com o outro. Então é importante nós olharmos para a nossa perfeccionista interna e percebermos o quanto é que ela nos está a limitar, quanto é que ela nos está a aprisionar. Okay? A cura da desconexão, ela parte muito por reconectar novamente ao pai e à mãe dentro. Reconectar-se novamente à fonte que vem através deles. Muitas vezes o que acontece é que este excesso de críticas, desaprovação, okay, cria uma autoexclusão. Okay? E nessa autoexclusão, aquilo que acontece é um afastar da fonte, um desconectar com pai e mãe. Este desconectar é emocional. Okay? Então, precisamos nos conectar novamente ao pai e à mãe e libertar muitas vezes o que é uma raiva inconsciente. Uma raiva inconsciente de tudo aquilo que trouxe dor. Okay? Toda aquela crítica que magoou, toda aquela frase que ficou, que fez moça, okay? Tudo aquilo que gerou dor, gerou tristeza, gerou raiva, injustiça, humilhação, às vezes vergonha. Então, tudo isso que a criança sentiu. Então, precisamos fazer as pazes, ok? Uh, com o pai e a mãe, naquilo que fez sentir de forma inconsciente a nossa criança, ok? Muitas vezes através de abusos de críticas, de comparações, ok? Então precisamos de resgatar novamente a nossa força interna. E essa força interna, ela está ligada ao pai e à mãe. Então precisamos de voltar para o nosso lugar, ok? E última dica para terminarmos tem a ver com eliminar o crítico interno. Aquele crítico que desaprova tudo o que nós fazemos. Se eu fiz bem é porque fiz bem, se fiz bem é porque podia ter feito melhor, se fiz mal, olha, estás a ver, eu avisei-te, não devias ter ido por aí, não devias ter feito isso, eu disse-te que ele não ia gostar, ok? Então, esse crítico interno que destrói, mina completamente a nossa autoestima. Então precisamos o quê? De ter um elástico, no pulso que nos relembra sempre que esse crítico interno surgir. Ok, eu sei, ok? Eu já sei de onde é que tu vens. Então é ressignificar cada crença
cada crítica, ok? Muitas vezes as críticas vêm de onde? Vêm da nossa dor emocional. Então, quando ela surgir em forma de desvalor, então ir logo à origem de onde vem aquela dor. E à medida que vamos fazendo isto internamente, vamos ganhando mais força. Porque o crítico, ele tira-nos força. E à medida que nos conectamos com o nosso poder, okay, de transformar, nossa alquimia, não é, interna, aquilo que acontece é vou ganhando mais força. Okay? Então, é importante aqui o quê? A autoconsciência. É importante a meditação. É importante eu ter um elástico, não é? Que me vá relembrando ao longo do dia, quando vier aquela crítica, quando vier aquela desaprovação, quando vier aquela falta de reconhecimento. Ok, eu sei de onde é que tu vês. Não preciso me criticar, não preciso me julgar, não preciso me colocar no lugar de vítima. Nada disso. É ok, eu já sei de onde é que tu vês. Ok? Eu reconheço a tua dor. Porque este reconhecimento ele precisa de ser feito internamente. Muitas vezes o primeiro passo é reconhecer a dor. E às vezes é suficiente. Ok, tu sentiste aquela dor de ser comparada. Ok, eu vejo, eu reconheço. Não é disparatado ter sentido isso. Não, sentiste. Sentiste, eu reconheço, reconheço o teu sentir. Reconheço as tuas necessidades. Ok? Então o que é? É não nos abandonarmos. É não abandonarmos por disparatado que às vezes possa ser para a nossa mente, não nos abandonarmos das nossas emoções, ok? Porque nas nossas emoções está a nossa criança ferida. E se nós a abandonamos ou não olhamos esta criança que tem feridas, aquilo que estamos a fazer é abandonar uma parte de nós, que é uma parte que tem todo o potencial, que é a nossa criança. Dúvidas? Opa.